Cari, Luan, eu estou começando a gravação da aula, tá? Vamos iniciar agora. Estamos em 3 na sala, contando comigo, tá? Hoje nós vamos trabalhar o último assunto do nosso conteúdo, né? É o encontro 16. Então, hoje nós vamos falar de transformando conflitos organizacionais em oportunidades. Quer dizer, é uma continuidade do que nós trabalhamos no encontro anterior, e também talvez a gente repita alguma coisa, porque é uma visão diferente, né? Uma visão de outros autores, tá? Pro assunto que a gente já vem tratando, né? Então, falar um pouquinho de conflito, tá? Então, olha, conflito é natural do ser humano, tá? Ele está presente no ambiente empresarial, assim como ele está presente em todos os outros ambientes. Então, onde tiver pessoas, com certeza nós vamos ter conflitos, tá? As pessoas têm opiniões diferentes, né? As pessoas têm personalidades diferentes. É normal, né, que os conflitos venham a existir, e para o gestor de qualquer tipo de setor dentro de uma organização, ele tem que enxergar o conflito como uma oportunidade, né? Por quê? Muitas vezes opiniões antagônicas podem convergir para algo que seja interessante, importante e saudável, né, para a empresa. Tá? Então, não é porque existem conflitos que existem somente problemas. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho de alguns tipos de conflitos, né, e algumas maneiras de lidar com eles. Tá? Então, os gestores, normalmente, eles têm conflitos como sinônimos de problema, né? Quer dizer, quem faz a gestão de um setor, de uma área ou de uma empresa, espera navegar em céu de brigadeiro, né? Não ter problema, não ter conflito, não ter nada que atrapalhe o andamento do trabalho no dia a dia, tá? Porém, as divergências, elas vão sempre existir, tá? O importante é enxergar que é possível encontrar nas divergências, né, que podem levar a conflitos, boas oportunidades, né? Normalmente o conflito ele aviva, né, uma situação que está morna, está muito parada. Então o conflito ele é importante, é um assunto instigante para se estudar, porque muitos autores já trataram do assunto, né? Não existe empresa que não tem conflito interno, né? Não existe negócio, né? Mesmo se a gente falar, olha, vamos falar de um monastério, né? Lá dentro só tem frades ou só tem monges, com toda certeza, né? Ali tem pessoas que têm ambições, que procuram suas satisfações, muitas vezes profissionais, até pessoais, e boa parte das vezes, né, são antagônicas a outras pessoas. O conflito vai avivar mesmo, é natural, né? Então, olha, tem um autor, né, o Bert, ele diz o seguinte, olha, o conflito vem do latim conflitus, né, que significa choque entre duas coisas, combate de pessoas ou grupos opostos que lutam entre si, ou seja, um embate entre duas forças contrárias. Olha, essa é uma definição de dicionário, né? De dicionário. Tá? Olha, o conflito vem do latim conflitos, tá? Embate entre duas pessoas, tá? Então, se a gente for olhar pelo lado da definição, conflito realmente é isso, né? Então, essa é a colocação de Berg, que é um autor, né, da área. Então ele enxerga dessa forma. Se a gente for aplicar o conflito
Na realidade, a gente pode ver o seguinte, olha, existe ali um antagonismo de ideias, né? Antagonismo de ideias, as pessoas pensando de forma diferente, pessoas com interesses diferentes, né? Pessoas com interesses diferentes, tá? Então, as pessoas sempre vão estar em um ambiente procurando ocupar espaço, né? E muitas vezes isso leva a um antagonismo normal, normal. Por isso é que é importante, né, entender que, né, o conflito nos tempos atuais é uma situação inevitável, tá? Nos momentos atuais, os conflitos são inevitáveis, né? Isso é claro, é evidente, né? Até porque as pessoas hoje têm muito mais informações do que tinham no passado, né? As pessoas questionam muito mais do que questionavam no passado, né? No passado, quando nós falávamos de um ambiente empresarial, havia um modelo de trabalho muito mecanicista em que, ainda, né, oriundo de tempos passados, apenas se obedecia e cumpria o que foi determinado. Hoje as pessoas questionam, as, pe as pessoas não aceitam muitas vezes a situação como está. Então é natural que os conflitos podem acontecer. A gente diz é inevitável. O que é importante é saber lidar com eles. Isso é importante. Tá? Então, o conflito, ele também é importante para o sucesso pessoal e profissional. Né? Quando as pessoas entram em conflito, as pessoas expõem seus pensamentos e suas ideias. Né? O importante é que ninguém saia enfraquecido de um conflito. Né? As pessoas podem crescer com conflitos, né? Podem se tornar mais profissionais. Por quê? É um momento em que, de alguma maneira, vão expor sua forma de pensar. Tá? Dessa forma, já saíram do lugar comum e já estão se expondo um pouco mais. Então, é importante essa exposição. Tá? Tem um outro autor, o Burbridge, né? Que é um outro autor nessa área. Ele defende que os conflitos são naturais, né? São necessários, são um motor que impulsiona as mudanças. Então, na visão desse autor, os conflitos são motores que impulsionam mudanças. Se nós olharmos para o ambiente empresarial, corporativo, em que as situações são estáveis, elas vão se manter estáveis. Quer dizer, não houve nada para instigar uma mudança. O conflito pode ser esse motor que vai levar a uma mudança. Tá? Outras vezes, os conflitos são desnecessários. As pessoas entram em conflitos por problemas simples de opinião, né? São conflitos que não são tão necessários assim, tá? E eles podem até destruir alguns valores, tá? Alguns conflitos, não todos, tá? Então é natural, né, em um ambiente empresarial, alguém dizer o seguinte: olha, eu coloquei esse objeto aqui e eu encontrei esse objeto em outro lugar. Olha, eu arquivei esse documento aqui e esse documento mudou de lugar. Né? Então, as pessoas estão impondo, né, desejos pessoais, né, não entendem que estão trabalhando dentro de um ambiente que é comum a todos, né? É um ambiente que todos vão ter que conviver, tá? Então, esses conflitos muitas vezes são desnecessários,
né? Os embates de ideias, né? Olha, vamos fazer essa tarefa desse jeito, porque é mais prático, nós vamos conseguir melhores resultados, são embates importantes, né? Agora, esses desentendimentos, né? Muito pequenos, eles atrapalham o andamento do dia a dia, tá? Então, para o gestor é importante entender que tipo de desentendimento que está levando ao conflito está acontecendo, né? Muitas vezes, o simples fato de você, como gestor, mudar algumas coisas, né? Olha, hoje a tua tarefa vai ser essa aqui, você vai trabalhar nessa área aqui. Você retirou a pessoa daquele ambiente nocivo de conflito. A gente está falando de pequenos conflitos, tá? Então é importante. Por isso, o papel do gestor, né, na mediação é importante. É como nós falamos algumas aulas atrás, né? Apenas, né, o gestor se abster de participar, fazer, como no popular, né, vistas grossas, ou ir levando com a barriga, né, aquela situação, pode ser que no futuro não traga bons resultados. Então, o importante né, para o gestor, saber lidar com essas situações, entender quais são as situações pequenas que não merecem, né, o desgaste de energia, e enxergar naquelas situações em que existam oportunidades de melhoria. Tá? O Cavenato, que é um autor brasileiro, né, ele trabalha bem essa área aí de gestão de pessoas, né? Eu às vezes faço alguma crítica que em outras áreas talvez não seja assim tão eficiente. Mas nessa área aqui de gestão de pessoas, o Chiavenato, ele tem uma vivência, ele tem obras muito boas, né? Tem outros autores também que são muito bons. Então, o Chiavenato é um autor nacional, ele tem especialidade nessa área, né? E ele diz o seguinte, olha, o conflito ocorre pela diferença de objetivos e interesses pessoais, natural, né? Isso os outros autores também já falaram, tá? E é parte inevitável da natureza humana. Bom, isso também é básico, né? Nós, como seres humanos, nós vamos entrar em conflito. É só a gente observar esse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, onde o confinamento é algo obrigatório, e a gente tem que conviver mais continuamente, né? Dentro da nossa casa, com as pessoas de casa, né? Pessoas que nós optamos conviver com elas, né? É diferente de uma organização onde você não fez a opção de convivência, né? Você foi trabalhar numa determinada empresa, você vai trabalhar com pessoas, e nessa situação você não pode escolher as pessoas que vão trabalhar com você, né? Então, mesmo num ambiente doméstico de confinamento, né, hoje, nós vamos ter conflitos, né, com pessoas que nós escolhemos a convivência. O que dirá, então, em um ambiente corporativo, nos dias atuais, competitivos, onde nós não escolhemos as pessoas com quem nós vamos conviver no nosso dia a dia, é natural que exista um conflito, né? É natural. Então, na opinião do Chiavenato, né, é comum, né, é natural do ser humano o conflito, né? E na visão dele, ele diz assim, olha, constitui o lado oposto da cooperação e da colaboração, né? Olha, outros autores dizem o seguinte, é a oportunidade de se criar algo de novo. Não é apenas, né? Não é apenas o lado oposto da cooperação e o lado oposto da colaboração. Olha, na visão do Chiavenato é isso.
Mas conflito não significa apenas isso, tá? Segundo Chiavenato, a palavra conflito está ligada a desacordo, a discórdia. Certeza, as pessoas não concordam com tudo, porém não podemos olhar o conflito apenas, né, como uma palavra, né, ligada a desacordo e a discórdia, tá? Não é isso. A gente olharia apenas para um lado. Nós já falamos, o conflito é a oportunidade de mudanças também, tá? Também, tá? Então, segundo ainda Chiavenato, há necessidade de uma interferência deliberada de uma das partes envolvidas. Olha, muitas vezes duas pessoas entram em conflito e sozinhas não conseguem resolver, né? Têm opiniões antagônicas e a mediação, né, é importante. A mediação é importante. Daí o papel do gestor, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem encontrar acordo, né, em um conflito empresarial, né? Como nós falamos, os conflitos hoje acontecem no mundo corporativo e o mundo corporativo hoje é muito competitivo, então é natural, né? Como nós falamos, as pessoas hoje têm uma outra formação, são mais críticas, as pessoas se expõem, as pessoas muitas vezes não aceitam algumas situações e entram em conflito, tá? Então, muitas vezes é importante a presença de um terceiro, de um gestor, para fazer a mediação, né? Fazer com que as duas pessoas envolvidas no conflito convirjam, né, para aquilo que é importante para os objetivos da organização, tá bom? Então, essa é a opinião de um autor brasileiro, do Chiavenato, tá? Outros autores colocam em alguns aspectos a mesma coisa, que na natureza humana é natural o conflito, tá? Só que, né, existe uma outra visão, tá? Então, o conflito pode convergir para algo que seja positivo, tá? E uma outra obra de Chiavenato, ele fala que os conflitos são muito mais do que um simples acordo ou divergência. Constitui uma interferência ativa ou passiva, mas deliberada, para impor um bloqueio sobre uma tentativa de uma das partes alcançar objetivos, tá? Difere um pouquinho da opinião de outros autores e difere um pouquinho da minha forma de pensar, né? Eu entendo que conflito pode ser oportunidade, tá? Pode ser oportunidade. O conflito ele pode convergir para algo que seja útil, né, para a empresa. É natural, né? Como nós falamos até em aulas passadas, que conflitos podem levar até situações de vias de fato, né? De agressões até físicas, né? Pode chegar a esse nível, tá? Mas dentro de um ambiente corporativo, com ideias corporativas, com boas práticas, em um ambiente saudável, né? E em muitos ambientes, né, é instigado até que as pessoas debatam, né? Se a gente pensar em um brainstorming, por exemplo, onde você coloca várias pessoas em uma sala e cada uma pode colocar a sua opinião da forma que entende ser a melhor, sem qualquer tipo de censura, pô, quando você colocou várias pessoas para colocar suas ideias, né? No final de um dia de debates, é possível que se encontrem, né, soluções muito importantes para a organização, tá? Então, o conflito é algo que pode ser sadio, não é apenas discórdia, né? Então, eu tenho um pouquinho de divergência, né, quanto a essa forma de pensar. Eu entendo que o que a Renata até diz que é possível que uma das partes tente alcançar seu objetivo e impõe determinado bloqueio para outra parte, tá? É possível que isso possa acontecer.
Porém, né, o melhor caminho é sempre a busca da harmonia e do resultado. Tá? Daí, o importante papel de mediação, né? Nós falamos muito um pouquinho atrás, né? Nós falamos em negociação também. Então é importante a negociação, né? Que nós falamos, as pessoas não têm personalidades iguais, as pessoas têm perfis diferentes, tá? Antagonizar, ter opiniões diferentes dentro de um ambiente corporativo é natural, né? Por ser natural, tem que ser muito bem trabalhado, tá? Então, Berg, que é um outro autor, ele fala que existem 3 tipos de conflitos: pessoais, interpessoais e organizacionais. Então, Berg vai um pouco mais adiante, né? Então, o conflito pessoal, segundo Berg, né, é como a pessoa lida com si mesma, suas inquietações, dissonâncias pessoais do indivíduo, e reflete num abismo entre o que diz e o que faz. Quer dizer, é um conflito da pessoa com ela própria, né? A pessoa entrando em conflito com si mesma, né? Então, esse é um conflito pessoal, tá? Isso existe, é natural, né? Então, o conflito pessoal é próprio também do ser humano, né? E ele fala do conflito interpessoal, né? É aquele que ocorre entre indivíduos, quando 2 ou mais pessoas encaram uma situação de maneira diferente. Nós falamos que 2 pessoas podem ter posições antagônicas e entrar em conflito. Imagine 3 pessoas, então, com 3 opiniões diferentes entrando em conflito, né? Ou mais pessoas em conflito, né? Vira uma bagunça. Quando eu falei que quando é uma técnica, né, que se pratica em muitas áreas organizacionais, né, o brainstorming, onde a gente coloca uma chuva de ideias para que se possa convergir para situações positivas, né? Então, o conflito ele pode ser maior, ele pode não ficar somente entre 2 pessoas, né? Aqui é falado que conflito interpessoal, né, entre uma ou 2 pessoas ou mais pode existir, né? E o Berg ainda diz o seguinte: embora boa parte dos conflitos sejam causados por processos organizacionais, processos organizacionais. Processos organizacionais são colocados dentro da empresa para que ela tenha um caminho a seguir, né? E pessoas entendem de forma diferente, né? Daí, né, o acontecimento dos conflitos. Então, processos podem levar a conflitos. A maioria dos atritos e desavenças são, no entanto, de origem interpessoal, né? O que torna, né, o que é mais difícil de lidar. Conflitos interpessoais podem existir ainda dentro do, dos conflitos interpessoais, o intergrupal, né? Divergência numa área ou setor, né? É bem assim, a gente fala, olha, conflito entre 2 pessoas dentro de uma área. Mas é possível existir divergências e conflitos entre áreas da empresa, né? Por exemplo, a área financeira, onde tem várias pessoas trabalhando, divergir com a área de vendas da empresa, é natural. A área da empresa quer vender e a área financeira espera resultado financeiro. Pode existir divergência e conflito ali, tá? Então, entre áreas. Então, o Berg vai um pouquinho mais adiante, né? Ele fala que é possível que existam conflitos interpessoais, mas quando se fala dentro de uma organização, é possível que existam conflitos entre grupos, né? Então, uma área entrando em conflito com outra área. É plenamente natural, acontece todos os dias dentro das organizações, tá? Então, é possível, né,
mas é possível também convergir para algo que seja possível. Vamos supor que a área de vendas vem trabalhando, né, com pouca margem de resultado nas vendas. A área financeira interfere, entra em conflito, e depois de se conversar, se chega à conclusão que tem que se buscar alguma outra alternativa para vendas, sem que os resultados sejam prejudicados. Então é possível. Então, olha, Berg foi um pouquinho mais adiante, né? Ele falou que dentro de uma organização pode existir conflitos interpessoais, pode existir conflitos intergrupais, uma área entrando em conflito com outra área dentro da empresa, plenamente natural. Ele fala também, né, o Berg, do conflito organizacional. Tá? Esse conflito não é fundamentado em um sistema e princípios de valores pessoais. Quer dizer, não são conflitos que as pessoas se envolvem apenas, né, por valores pessoais, e sim pelo resultado das dinâmicas organizacionais em constante mudança. É bem assim. Hoje, dentro de uma organização, se conduz, né, determinados procedimentos de uma maneira. Amanhã mudou. Amanhã mudou. A princípio, as pessoas não aceitam de imediato. Por quê? As pessoas estão habituadas a fazer de uma forma, estão dentro de uma zona de conforto, e a partir do momento que muda, são incomodadas, é natural que, a princípio, existam conflitos. Né? O ser humano também é assim. Né? O ser humano, ele reage em uma zona de conforto de uma maneira, e quando você tira o ser humano daquela zona de conforto, é natural que ele fique incomodado e possa gerar conflito. Tá? E ainda se fala o seguinte, olha, eu falei em mudança, mas essas mudanças, elas podem ser de natureza interna, a própria organização fez as mudanças, né, ou externas, na empresa. Né? Muitas vezes, né, vamos imaginar a empresa é fornecedora de determinado serviço ou produto para uma outra empresa. E, de repente, a outra empresa muda algum procedimento lá no seu dia a dia e fala, olha, eu continuo comprando, mas desde que vocês mudem isso aqui. É uma interferência externa. Né? Vamos pensar assim, hoje aqui no Brasil nós temos muitas montadoras de veículos. Nós somos montadoras. As empresas montam veículos. Muitas empresas produzem itens para a montagem desses veículos. Então, essas empresas que produzem esses itens para montagem, elas estão plenamente de acordo com aquilo que a montadora pediu. Num determinado momento, a montadora entende que alguma rotina tem que ser mudada, interferência externa. E aí, né, os procedimentos internos mudarão também. Né? Então, nesse momento, é natural que as pessoas envolvidas na atividade sairão da área de conforto e é natural que entrarão em conflito, né? Então, Berg, ele foi mais adiante, né? Primeiro, ele fala no conflito pessoal que as pessoas têm, todos temos, né? Todos temos. Muitas vezes nós fazemos algumas coisas e nos arrependemos em seguida. Conflitos pessoais, né? Que é próprio nosso. Depois ele fala dos conflitos interpessoais. Pessoas dentro da organização entrando em conflito, que é natural. E ele vai mais adiante, ele fala que grupos ou áreas da empresa podem entrar em conflitos. Né? E depois ele fala no conflito organizacional, que pode existir, né, normalmente por mudança, né, na dinâmica organizacional, mexe com as pessoas. E ele fala que podem existir tanto mudanças que são internas, quanto mudanças que são externas. Mudanças que vêm de fora, que naturalmente vão mexer com a zona de conforto das pessoas e as pessoas vão entrar em conflito. É natural. Tá?
E aí ele aprofunda um pouquinho mais, né, o Bert, né, e ele fala que os conflitos internos, né, aliás, desculpa, é o Brudi, né, ele tem uma outra opinião, ele fala que os conflitos internos, ele pode ocorrer entre departamentos e unidades de negócio. Isso até nós já falamos, né, que muitas vezes áreas entram em conflito, né, até por necessidade, né. Eu dei até um exemplo, a área de vendas muitas vezes quer vender e a área financeira quer resultado, né. Então, é natural, né. Muitas vezes os conflitos acontecem bem assim. A área de vendas ela quer vender, né. E quando vem uma outra área, como a financeira, e fala assim, vocês estão vendendo esse produto, só que está vendendo sem margem. Aí alguém na área de vendas vai dizer o seguinte, olha, é o momento que eu estou tentando conquistar esse cliente e talvez a gente tenha que ceder um pouquinho no nosso ganho para que a gente conquiste o cliente, mas depois eles vão fazer mais negócios e o resultado chega. Mas tudo isso já gerou um conflito. Então, na mesa, né, ali de negociação entre as áreas, vai se buscar um acordo. Tá? Então, é natural conflito. Tá? Então, esse é um conflito interno. Né? Em alguns momentos, pode ser até complexos, né, de serem tratados. Tá? Então, as pessoas que estão nesse conflito se colocam em posições opostas, cada um defendendo a sua ideia, né? Mas há a oportunidade de convergir para algo que seja positivo. Tá? Ainda falando sobre o mesmo autor, ele fala do conflito externo, né? Olha, é mais facilmente identificado, né? Porque quando é externo, né, o agente externo, ele expõe exatamente o que ele pensa, o que ele quer, né? Então, se fala muito mais, a gente fala que é muito mais fácil de medir, né, esse tipo de situação, tá? Porque é bem assim, quando o conflito é interno e as pessoas começam a discutir, entram em conflito, alguém vai dizer, estamos todos no mesmo barco. E é verdadeiro isso. Todos estão no mesmo barco. Todos estão vivendo a mesma situação. Todos querem que os resultados da empresa sejam os melhores. Sendo os melhores, vai beneficiar a todos. Agora, quando o conflito é externo, é muito mais fácil de se medir, né? Porque o conflito externo, normalmente, ele vem com alguma exigência, né? Alguma coisa que vem de fora. Né? Nesse momento de pandemia, por exemplo, algumas mudanças nas regras, né, nas relações entre empresa e empregados, alguns acordos tiveram que ser feitos, né? Afastamento temporário, redução salarial. Então, será que todos, né, que são empregados vão concordar com isso? É um conflito que vem de fora. É até uma exigência governamental, é externo isso. Então, é natural que é mais evidente, né, a forma de se enxergar do que internamente, tá? Então, são esses dois tipos de conflito, né, que o Bridge enxergou, que ele vê, tá? Os conflitos internos e os conflitos externos. Podem existir, podem existir. Os externos são mais fáceis de serem identificados. Os internos são mais difíceis, né? Mas é possível se convergir para alguma coisa que seja boa, tá? Aí o Chiavenato, ele fala de alguns tipos de conflito. Quer dizer, ele vai mais adiante, né? Ele fala o seguinte, olha, conflito percebido, né? É quando as partes percebem e compreendem o conflito que existe, né? Então, a visão do Chiavenato. O
conflito percebido, quando as partes conseguem enxergar que o conflito existe, pois sente que os seus objetivos são diferentes. Bom, se a gente está falando de conflito, é natural que, né, os objetivos das partes são diferentes. Isso é natural. Tá? E que existem oportunidades de interferência ou bloqueio. Ele chama isso de conflito latente, que é um conflito que está muito claro, que é percebido e que existe. Concordo, né, com a linha de pensamento do Chiavenato. Ele fala em conflito experienciado. É quando o conflito provoca sentimentos de hostilidade, né? Raiva, medo, descrédito entre uma parte ou outra. E muitas vezes, né, é chamado de conflito velado. As pessoas fazem, né, provocações, atrasos de tarefas, só para provocar outra parte, né? É um conflito velado. Em algum momento esse conflito ele vai explodir, é natural, né? Não dá para se manter esse tipo de conflito durante muito tempo. Ele vai sair de um conflito experienciado, né, para um conflito manifestado. O conflito vai aparecer. Tá? Não dá para se manter esse nível de provocação durante muito tempo. Em algum momento ele vai surgir, né? É quando o conflito é expresso através do comportamento ou interferência ativa ou passiva, né, por uma das partes. É chamado também de conflito aberto. E é bem assim, né? Nós já cansamos de ouvir também dentro das empresas onde trabalhamos, né? Quem, quem pode manda, quem tem juízo obedece, não é isso? Então, muitas vezes, as pessoas ficam passivas do conflito porque elas estão em conflito, muitas vezes, com o chefe, com o gerente, com o diretor, né? Então, quem tem juízo obedece. Então, mas é um conflito experienciado, né? Ele existe, né? Está latente, né? Então, aí o conflito manifestado, ele é expresso através de um comportamento ou interferência ativa ou passiva de alguém, né? Então, nós chamamos de conflito aberto porque nós temos dois agentes, um ativo e um passivo. Normalmente o passivo é aquele que aceitou de alguma maneira ou até pela situação, né, que ele está vivendo na empresa, ele aceita, né? A outra parte impõe, né? A outra parte impõe. Chiavenato vai um pouquinho mais adiante, ele fala que o conflito é inevitável, né? E é. O administrador precisa conhecer a respeito das suas possíveis soluções e resoluções. Tá? Isso nós já falamos, né? Havendo a presença de um mediador, né? Que pode ser o chefe, pode ser o gerente, pode ser o gestor da área, né? É o mediador externo. Já que existe o conflito, a solução ela vai ser buscada, né? Ela tem que ser buscada por quem? Pelo mediador, né? Porque muitas vezes as partes não se entendem mesmo. Então, conhecendo a natureza do tipo de conflito, o gestor tem que agir com mais assertividade, né? Então, está dizendo o seguinte, ó, o gestor poderá agir com mais assertividade, indo direto ao ponto, né? Mostrando que está errado, que tem que ser consertado, tá? E é natural que quando se tomar uma decisão, que seja uma decisão que melhore, né, a convivência entre as pessoas que estão envolvidas no conflito, tá? Então, essa é a visão do Chiavenato. Então, ele fala em conflito percebido, experienciado e conflito manifestado, né? Então, visão de Chiavenato, tá? Visão de Chiavenato. Algumas situações que podem causar conflitos nas organizações, né? Então, nós falamos já de algumas que são realmente causadoras, né? Então,
já que o conflito é inevitável, né, tem algumas situações que podem potencializar o conflito. Tá? Então, algumas situações podem potencializar. Tá? Então, são situações até que nós já citamos, né? Por exemplo, mudanças dentro da empresa. Houve mudança, tirou as pessoas da área de conforto, pode acontecer conflito. As pessoas ficam descontentes e entram em conflito. Tá? Pressão de mercado. Né? Muitas vezes o mercado está pressionando, as coisas estão acontecendo, a empresa tem que rapidamente se adaptar e os conflitos internos acontecem. Né? Então, pressão de mercado é uma outra situação que pode levar a um conflito. Tá? A organização é obrigada a se adaptar a uma situação nova. Né? Concorrência, competitividade, mudanças, né? Tudo isso leva pressão para dentro da organização e, naturalmente, a organização tem que se adaptar internamente. As pessoas são retiradas da zona de conforto e entram em conflito. Então, é natural. Né? Muitas vezes, a empresa precisa aumentar seus lucros. Ela se torna mais agressiva no seu processo interno, as pessoas entram em conflito. A empresa precisa enxugar custos, muitas vezes, tem que reduzir custos. Então, você vai reduzir custos dentro da empresa, você vai tirar, muitas vezes, alguns benefícios. Né? Olha, acabou a salinha do café, vou reduzir custo, né? Então, mexe com a natureza das pessoas. Olha, vamos definir agora que cópia de documentos está limitado a X. Então, você está tirando alguns benefícios. Né? Oh, mas eu preciso. Entra em conflito. Tá? Para aqueles que trabalham externamente na empresa, olha, a cota para almoço, a cota para isso, vai reduzir, está baixando o custo. Mexe com as pessoas. Então tem uma infinidade de situações, né, que podem, que são latentes, né, podem ser percebidas, né, e podem ser potenciais na geração de conflitos. Né? É natural. Né? Você fez uma mudança interna, fruto de pressão ou de alguma coisa, é natural, né, que as pessoas demonstrem alguma resistência e possam entrar em conflito. Né? Outras situações podem levar a medo até, né? Do tipo, a empresa começa a demitir, para reduzir custos ou para se adaptar a uma nova situação. Tá? Então são latentes, pode gerar conflito. Né? O Chiavenato, né? Olha como nós falamos de Chiavenato, né? Nessa área de gestão de pessoas, o Chiavenato é muito presente, né? É um autor muito aceito, tá? É um autor muito aceito. Ele defende, né, que existem nas organizações certas condições inerentes que tendem a criar percepções entre pessoas e grupos, predispondo a ambientes de conflito. Bom, chover no molhado, isso nós já falamos, né? Então, quando dentro da organização, né, surgem algumas mudanças de ponto de vista, né, vai haver conflito entre pessoas ou grupos, isso já foi falado, né? Outros autores já falaram do assunto. É natural que existam antagonismos e conflitos entre pessoas e entre áreas dentro da empresa. Então, essa é a visão do Chiavenato. Né? Ele diz que nesse cenário se constituem condições antecedentes a conflitos. Né? Então, ele fala de algumas situações interessantes. Né? Mudança de papéis. Né? De repente, você tem ali um profissional que hoje está no mesmo nível de outros profissionais e ele é elevado de cargo. Pronto. Você já gerou algum tipo de conflito
Então, é natural que isso possa acontecer, né? Quando dentro da empresa se gera algum tipo de incerteza, as pessoas não sabem o que pode acontecer mais adiante, tá? É natural que os conflitos cheguem também. Então, o que a Venato coloca aí, algumas situações dentro de organizações que podem anteceder a um conflito, né? Alguém que estava numa mesma situação de um outro profissional, de repente ele é promovido internamente, vai gerar conflito, tá? Então é natural, tá bom? Burbidge, né, ele diz o seguinte, que a natureza do conflito, ela pode passar por algumas categorias, né, alguns tipos de conflito, né, e fala que o comportamento humano, além de ser complexo, tá, ele pode levar a vários tipos de conflitos, né? É bem assim, dentro de uma empresa, mesmo que exista toda uma estrutura organizacional que iniba ou impeça a geração de conflitos, pessoas agem como pessoas, têm reações como pessoas. Isso gera conflitos, tá? Por isso, a, as empresas, né, elas têm que ter normas e políticas, né, e procedimentos, e fazer com que os fluxos de informações cheguem a todos de forma igual, né? Então, quando a empresa tem essa estrutura, ela consegue fazer com que os conflitos sejam reduzidos, né? Os fluxos de informações são importantes, porque se a informação chega para um e não chega para outro, né, pode a qualquer momento eclodir um conflito, né? Quando a organização ela tem uma estrutura de normas muito bem definida e as pessoas têm pleno conhecimento disso, é natural que as pessoas evitem o conflito, porque sabem que estão ferindo, né, as normas internas da empresa, então evitam o conflito, tá? Então é natural que alguns conflitos são desnecessários. É o que eu falei, conflitos por pequenas coisas. Até o fato de mudar um objeto de lugar pode levar a um conflito. Isso é desnecessário, né? Isso é desnecessário. Então tem que se enxergar direitinho, né, essas situações aí para se evitar conflito, tá? O conflito, segundo o Bridget, é natural da natureza humana, mas se a empresa, se a organização, ela tiver uma boa estrutura de informações, uma boa estrutura de normas internas, tá? Em que mesmo o ser humano ele ser autônomo nas tomadas de decisões que cheguem ao conflito, se as informações chegam iguais a todas, reduz isso, né? Se porventura as pessoas, conhecendo as normas da empresa, entram em conflito, elas estão trabalhando contra aquilo que foi estabelecido pela organização, que ajuda a evitar conflito, né? Então, é importante, né? O importante é a gente entender o seguinte, olha, existem muitas razões, né, para se entrar em conflito. Porém, né, nem todas as razões, né, podem ser aceitas, né, no acontecimento de um conflito. Então, muitas razões podem levar, mas muitas razões também têm que ser levadas em conta para evitar o conflito, né? O conflito, ele gera uma energia, um desgaste desnecessário, tá? O conflito, ele pode ser positivo, mas se não for bem trabalhado, ele traz um desgaste de energia muito grande dentro da empresa. Perde-se tempo, né, resolvendo o conflito, tá? Então, uma vez, né, vamos falar um pouquinho de fazer a gestão do conflito agora, né? Uma vez conhecidos, identificados os conflitos, eles têm que ser administrados ou gestados, né?
de uma maneira que seja eficiente e eficaz. Então, uma vez reconhecido, enxergado, eles têm que ser trabalhados, né? Então, novamente, né, o Chiavenato, ele, numa das suas obras, né, ele fala a respeito da administração de conflitos. Então, ele fala que tem uma abordagem estrutural, né? O conflito se forma das percepções criadas pelas condições de diferenciação. Recursos limitados, escassos, isso nós já falamos anteriormente, na visão de Bridget, né? A estrutura da empresa organizacional, ela pode, de alguma maneira, levar a algum tipo de conflito, né? O Chiavenato diz que, dentro de uma abordagem estrutural, né, alguns acontecimentos dentro da empresa podem levar a conflitos, né? Então ele fala de recursos limitados ou dependência de uma área em relação a outra, tá? Se o gestor, segundo o Chiavenato, agir sobre algum desses elementos, né, geradores, ele poderá controlar o conflito, né? Ele pode controlar o conflito, tá? Então é bem assim, uma determinada área teve lá os seus recursos cortados, tá? Entrou em conflito com uma outra área, é organizacional, tá? Então, se o gestor for muito claro, né, no porquê desse acontecimento, ele pode colocar controle nessa situação, né? O Chiavenato fala de uma segunda abordagem, né, que é a abordagem de processo, né, que é possível se reduzir conflitos através da modificação de processos, né? Então, muitas vezes, processos levam a conflitos. Então, segundo o Chiavenato, é possível se reduzir através da modificação de processos. Se o processo gerou conflito, deve-se observar, né, o porquê esse processo gerou conflito e se fazer as correções. Quer dizer, é possível trazer uma situação mais harmoniosa, né? O gestor conseguir mostrar para todos que aquilo é vantajoso para todo mundo, tá? Então, o Chiavenato chama isso de abordagem de processo, né? E ele fala também da abordagem mista, né? Onde você tem a abordagem estrutural e a abordagem de processo, né? Então, pode-se trabalhar dentro das mesmas condições, buscando alguma forma de harmonia, né? Ele chama isso de abordagem mista. Quando existe, né, problemas de conflitos, tanto na abordagem estrutural como a de processo, pode acontecer as duas coisas. O gestor, ele tem que ter a visão clara desse acontecimento e fazer uma interferência que seja clara e que ele consiga mostrar algo que seja vantajoso para as partes que estão conflitando, tá? Visão de Chiavenato, né? Para Berg, existem várias maneiras de se abordar e administrar conflitos, tá? E ele diz o seguinte, ó, existem estilos para se administrar conflitos, né? Então, é um pouco diferente, né, da forma de pensar de Chiavenato, né? Então, o Berg, ele diz o seguinte, olha, existe competição, isso nós já falamos. O mundo corporativo atual é um mundo competitivo, tá? Então, competição é uma atitude assertiva e não cooperativa, tá? Então, quando existe competição, individualmente se busca resultado, individualmente. Então, essa, segundo Berg, é uma atitude assertiva e muitas vezes não cooperativa, né? Todos trabalham em função de buscar o seu ponto de vista, o seu resultado. Não estão olhando para o todo, né? Então, nessas situações, normalmente,
vai prevalecer o uso do poder. Quer dizer, aquele que estiver numa situação de poder mais elevada, ele vai impor a sua condição. Então, quando um indivíduo ele procura atingir seus próprios interesses, né, em detrimento ao interesse da outra pessoa, a gente fala que esse estilo muito assertivo é o estilo onde uma das partes ela é muito agressiva e ela enxerga só o seu lado. Ela quer ver seu poder e ela quer vencer o conflito. Então, o Keavenato Berg ele diz que essa situação de conflito, né, que ele chama de competição, uma das partes está tentando se sobrepor à outra. Se o gestor conseguir enxergar bem isso, ele consegue fazer uma boa mediação, né? Levaria para o popular assim, olha, colocando cada um no seu lugar, colocando cada um no seu quadradinho, né? Papel do gestor. A acomodação, né? Uma outra visão de Berg, tá? É uma atitude inassertiva, né? Onde alguém assumiu uma posição de acomodação e se colocou ali. Ele, né, é muito cooperativo, né? Ele é autossacrificante, ele aceita, né? Ele aceitou aquela condição imposta por um outro, né? Ele está acomodado, né? A pessoa, ela renuncia a seus próprios interesses, né? E procura satisfazer os interesses da outra parte. É identificado como um comportamento generoso, altruísta e dócil, né? Será que esse tipo de comportamento é importante para a organização? É algo que tem que ser pensado? Eu entendo que não, né? As situações antagônicas elas podem levar a um resultado que seja melhor, tá? Então, enquanto um outro é muito assertivo, o outro é mais acomodado, tá? São situações que Berg enxerga, né? Ele fala de uma outra situação que ele chama de afastamento, né? É uma atitude inassertiva e não cooperativa, tá? A pessoa se afasta, ela não se empenha em satisfazer seus interesses, ela foge da competição, né? Ela foge do conflito, né? Ela foge do conflito. E ela também, quando ela assume essa posição, ela deixa de cooperar, né? Ela deixa de cooperar. O, o inimigo, olha, o indivíduo, ele se afasta do conflito, né? Ele deixa o conflito para lá, adiando ou recuando perante as situações de ameaça, tá? Foge da briga no popular, né? Foge da briga no popular. Então, o afastamento talvez não seja a melhor situação, né? Dentro do mundo corporativo, as pessoas têm que ser participativas. O afastamento não é uma condição muito boa, né? O acordo, segundo Berg, é uma posição intermediária entre a assertiva e a cooperação, tá? Onde o indivíduo procura soluções que sejam aceitáveis, né? Que satisfaçam parcialmente os dois, né? O acordo significa trocar concessões. Se a gente levar lá para a negociação, a gente faria uma comparação, né? É o chamado ganha-ganha, onde um faz uma concessão, o outro faz outra concessão, se chega a um acordo. As duas partes tiveram algum ganho, algum benefício, tá? Esse é o acordo. A colaboração é uma atitude tanto assertiva quanto cooperativa. Embora, né, seja uma atitude assertiva, ela também é colaborativa, né? Então, no momento que o indivíduo procura trabalhar com a outra pessoa, né? Então, procura se entender com a outra pessoa, buscando uma solução que consiga satisfazer os seus interesses e da outra parte. Colaboração, as pessoas buscam um
entendimento, né? É um pouco diferente de acordo. Acordo, o conflito ficou latente, as pessoas sentaram para resolver e fizeram algumas concessões. Quando nós falamos de colaboração, as pessoas, no andamento do processo, procuram resolver suas diferenças, tá? Em busca do quê? Daquilo que é melhor para todos, tá? Então, ainda na visão de Berg, né, não existe um estilo certo, nem um estilo errado para se fazer a gestão de conflitos. Os estilos, eles têm que ser mesclados e trabalhados o tempo todo, né? Então, não existe um estilo certo para resolver um problema de conflito. Para cada tipo de conflito, para cada situação, uma forma de fazer a gestão do conflito. Então, não existe uma fórmula mágica. Para cada situação, uma forma de fazer gestão, né? Então, essa é a visão do Berg, tá? Ele diz que é importante o gestor saber como, né, e quando usar a ferramenta que ele tem à disposição, né, para fazer a negociação, quando ele tem que ser negociador, quando ele tem que impor poder, né, e quando ele tem que intervir em uma situação de litígio, né? Litígio é quando o conflito está estabelecido entre as partes. Então, o gestor ele tem que saber usar cada ferramenta que ele tem à mão e muitas vezes, né, até como impositor, né, mais assertivo para resolver a situação, tá? Então, né, é dessa forma que, segundo Berg, o gestor ele tem que se comportar, né? Então, para a gente finalizar, né, as causas dos conflitos, né? Como nós falamos inicialmente, os conflitos eles podem ter resultados positivos ou negativos. Você pode ter apenas limão na mão e fazer uma boa limonada, né? Então, você tem um resultado positivo. E se você deixar a coisa caminhar sem muito controle, você pode ter resultados negativos. Então, esses resultados positivos ou negativos, eles dependem de alguns fatores, né? Se a gente pensar em efeitos positivos, né? O conflito desperta sentimentos de energia no grupo. Então, por despertar sentimentos e energia no grupo, está mexendo com o grupo, isso pode alcançar um resultado que seja positivo, tá? Efeitos negativos, né? Quando o resultado não for muito satisfatório, ele pode criar nas pessoas, ou muitas vezes no próprio grupo, sentimentos de frustração, hostilidade e tensão. Então, conflito mal resolvido traz efeito negativo. Que tipo de sentimento negativo? Frustração, né? Hostilidade, né? E tensão. Dentro de grandes organizações, existirão pessoas, inclusive na área da alta direção da empresa, que não se conversam. Sentam na mesa de reunião, né? E são hostis. Existem pessoas de excelente formação, muito preparados, pessoas que alcançam grandes resultados, tá? Mas que jamais vão se entender. Quando uma das partes alcança um objetivo e a outra não, a outra parte fica com frustração, né? Ou quando as duas, por estarem numa posição de mesmo patamar, elas podem agir com hostilidade, tá? Os efeitos são negativos.
né? As empresas não querem, né, esse tipo de situação. As empresas, as organizações esperam, né, que sempre diante de um conflito se encontre a mediação e que os resultados não tragam a frustração, não tragam hostilidade, e sim resultados que sejam positivos, tá? Segundo Burbridge, né, ele diz o seguinte: olha, os conflitos auxiliam no processo de mudanças necessárias e crescimento nas organizações. Então, ele olha de forma positiva para os conflitos, né? Os conflitos ajudam a fazer com que as mudanças que são necessárias dentro da organização possam acontecer. Então, é uma visão positiva. Conflitos são necessários. Burbridge vê dessa forma. Então, o que vai determinar se o conflito é construtivo ou negativo será a motivação das pessoas envolvidas, né? Como é que as pessoas envolvidas em um conflito saem daquele conflito, né? Então, é aí, né, que se enxerga, né, como as pessoas saem motivadas de um conflito, tá? Então, é isso que tem que ser observado, né, pelo gestor. Houve um conflito, as pessoas entraram em um conflito, e como é que saíram dele, né? Como é que saíram motivadas? Um lado saiu motivado, outro lado saiu muito frustrado, porque um lado venceu e o outro perdeu. Errado, né? Não pode existir dentro de um ambiente organizacional, né, ganhadores e perdedores. Tem que existir pessoas trabalhando com o mesmo objetivo, em busca de resultados. Tá? Então, não pode existir dentro de um ambiente de organização ganhadores ou perdedores. Tem que existir pessoas em busca de resultados, tá? Então, não é possível que pessoas saiam de um conflito, né, com o moral baixo, tá? Então, é importante se identificar isso, né? Os conflitos, eles, de alguma maneira, eles afetam o funcionamento das organizações, porque quando o conflito é negativo, em algum momento, toda energia é canalizada para aquilo e muitas vezes as pessoas param de produzir naquele momento que estão em conflito, tá? Então, os conflitos dentro das organizações são inevitáveis, têm que ser trabalhados, têm que ser gestados de forma que leve a resultados positivos, tá? Sempre, tá? A visão desses três autores que nós falamos, né, Berg, Chiavenato e o terceiro aí, o Bromwich, né, são visões muitas vezes parecidas, né, algumas vezes visões diferentes. Vamos dizer que os três autores, eles contribuem para a gestão de conflitos, cada um na sua visão. Então, são três autores importantes a serem observados. Existem outros autores que falam do assunto, né? Aqui nós separamos os três mais atuantes, né? O Chiavenato é um autor nacional, é brasileiro, ele tem uma contribuição muito grande na área de gestão de pessoas, é onde eu vejo que ele tem uma atuação melhor, né? Embora ele escreva em outras áreas, mas na área de pessoas ele é mais atuante. Então, vamos dizer que todos os autores, de uma maneira ou de outra, contribuem para esse trabalho incansável, né, dentro das organizações, que é fazer a gestão de conflitos, né? É um trabalho incansável. Os conflitos vão acontecer todos os dias, né? E muitas vezes as pessoas falam o seguinte: olha, poxa vida, olha, até o perfume daquela pessoa me incomoda. Olha a roupa dela, né, me incomoda. Né? Olha como é arrogante. Né? Então, muitas vezes são questões pessoais envolvidas em
situações corporativas, né? Então, é importante, né, para o gestor observar tudo isso, né, e tirar proveito de tudo isso. Não existe uma fórmula mágica para fazer gestão de conflitos. Não existe uma fórmula mágica. Para cada tipo de conflito, um tratamento diferenciado. Uma ferramenta diferente deve ser usada pelo gestor. Tá? Para quê? Sempre exista entendimento e que seja harmonioso. Tá ok? Então, pessoal, para a gente fechar, né, o nosso conteúdo, né, nós já havíamos falado de negociação, e nós falamos também de um pouco de conflito, né, na aula passada, e hoje nós mostramos uma outra visão na gestão de conflitos, onde procura-se tirar, né, o melhor resultado, né, do conflito. Um pouquinho nós falamos da gestão disso, tá bom? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje, né, era esse assunto. Aqui a gente encerra o nosso conteúdo. Na semana que vem, nós vamos fazer revisão. A gente vai passar pelos assuntos, né, que a gente vai tratar na prova. Então, eu devo organizar essa prova, devo ter ela organizada já para semana que vem, né, e em cima do assunto que for tratado na prova, a gente faz a revisão, tá? A gente já tem um calendário de prova, né? As provas presenciais vão acontecer na semana do dia 15 até o dia 19. Então a gente tem um bom espaço aí, né? Hoje ainda é 27, o mês de maio não terminou, né? Nós temos ainda 15 dias pela frente. Na semana que vem nós vamos fazer uma revisão. Então eu vou preparar direitinho a prova, né, que nós vamos fazer dentro daquele conteúdo que nós trabalhamos, né. Eu vou ver direitinho a partir de qual encontro que a gente vai montar a prova, eu comunico vocês, tá? E aí a nossa revisão vai ser em cima disso, para que todos façam a prova tranquilos, né, sem receios, sem atropelamento, tá? Eu ainda vou receber trabalhos até na quinta-feira à noite. Na sexta-feira pela manhã, eu vou sentar e vou fechar todas as pontuações. O que entrar depois entra como retificação. Mas na sexta-feira eu tenho que lançar isso, né? Por quê? Vai virar o final de semana e o nosso prazo é até o último dia do mês. Então, sexta-feira é dia útil, é o dia que eu tenho que lançar a pontuação dos trabalhos feitos. Então, quem ainda está devendo, quem ainda não fez, faça, né, para a gente poder fechar isso, tá bom? E agora eu estou aí aberto a questionamentos, né? Eu vejo até que esse assunto que nós chamamos aí de transformar conflitos em organizações e oportunidades, tem muita coisa a se falar. Então, se alguém quiser tirar dúvida, fique à vontade, tá bom? Estou aqui para isso. Olha, entraram hoje em sala 3 pessoas. Karen, Luan e a Nayara. Muita gente não entrou. Na próxima aula a gente vai fazer revisão. Então é a oportunidade, né, da gente alinhar tudo isso. Então, se quiser perguntar, gente, fica à vontade, tá bom? O conteúdo para hoje era esse mesmo. Karen, não quer perguntar nada, Nayara não quer perguntar nada, fica à vontade. Tá? Se não tem dúvida para tirar, quiser deixar a sala também, pode ficar à vontade, tá?